Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. Nós vamos fazer uma exposição, não de todo o Salmo 119, mas de alguns versos, como por exemplo o verso de número 11, diz assim: guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus nos dá condições para não pecarmos contra ele. O verso 16 diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus alegra o coração de quem se lembra dela. O verso de número 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus vivifica o coração. O verso de número 28 diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus fortalece a alma. O verso de número 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus traz salvação. O verso de número 58 diz assim: de todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Esse verso nos ensina que a palavra produz a piedade de Deus. O verso de número 76 diz assim: que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus consola o aflito. O verso de número 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Esse verso nos ensina que a palavra veio do céu e permanece no céu. O verso de número 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada e luz para o caminho da vida. O Salmo de número 116 diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita que eu seja envergonhado na minha esperança. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus sustenta. O verso de número 133 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não permita que nenhuma iniquidade me domine. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus ordena os passos. O verso de número 140 diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus é muito pura. O verso de número 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus é a verdade desde o princípio. O verso de número 169 diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Esse verso nos ensina que a palavra de Deus dá entendimento. O verso de número 176 diz assim: ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Esse verso nos ensina que todo aquele que guarda os mandamentos de Deus
Deus também o guardará. Ele falou para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Se você guardar a palavra de Deus, o Senhor te guardará e você jamais estará perdido. Que Deus te abençoe.